meu povo, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Ai, que saudade que eu tava de falar isso aqui com vocês. Como vocês estão? Quase um ano já assumido aqui do canal, mas eu resolvi voltar e conversar um pouquinho com vocês. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou botar de tema desse primeiro vídeo, desse primeiro contato que eu vou ter eles, depois de quase um ano sem postar nada, sem falar com eles, sem ter nenhum contato assim, né? E aí eu falei, por que não falar sobre a maior mudança que eu sofri nesse último ano, basicamente, que foi a minha mudança para aqui, para São Paulo. Para quem não sabe, faz 1 ano e 3 meses que eu estou morando sozinha em São Paulo. Sim, a pessoa que sempre disse que nunca moraria em São Paulo está morando. Eu vim para cá com sonhos, com metas, com objetivos. Não realizei nenhum por cento deles ainda, mas realizei outros que eu nem imaginava que eu iria conseguir realizar em menos de 2 anos, né? Foi 1 ano e 3 meses que eu tô aqui. Na verdade, um pouco mais de 1 ano foi que eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida. E muita coisa mudou. Eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas. Ah, tem uma coisa que mudou também, que foi o meu Instagram. Agora eu uso o Carol por trás da foto para falar com vocês. Então, se você não me segue ou se você me seguia no outro e percebeu que eu sumi, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Vai lá me seguir no Carol por trás da foto, que é lá que a gente vai voltar a criar os conteúdos e tá um pouquinho mais perto, tá bom? E daí eu resolvi botar, né, uma caixinha de perguntas esses dias no meu Instagram, Carol por trás da foto, para perguntar a vocês o que vocês queriam saber dessa mudança, enfim. Antes de eu responder as perguntas que me fizeram, eu vou falar um pouquinho sobre a mudança em si. Lá em Aracaju eu tinha uma vida estabilizada, eu morava com os meus pais ainda, e tudo que eu ganhava era meu, era para meu investimento. Eu já tinha um estúdio há 2 anos, quando eu resolvi vir para São Paulo. Então eu já tinha uma carreira meio que estável lá. Eu já tinha clientes, eu já ganhava bem para lá. Mas não era só o que eu queria um pouco mais. E eu entendi que eu precisava dar um salto a mais. Eu tava sentindo que tudo tava acontecendo no Carol Valesco Fotografias, que eu acho que quem me segue aqui no YouTube segue um pouquinho esse lado, esse Instagram, que não existe mais, e mais pra frente eu vou falar sobre isso. E eu tava sentindo que a minha carreira tava fazendo isso e o meu pessoal tava ficando aqui, sabe? Eu acho que muito pela criação que eu tive, de sempre estar muito junto da minha família, sempre estar muito perto, e a gente sempre achar que dava pra voar juntinho ali dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família, enfim. E eu comecei a perceber que não dava, que eu precisava me desprender de alguma forma. Só que assim, eu podia só ter mudado de casa, assim, podia, mas eu resolvi mudar de cidade pra essa loucura que é São Paulo. Logo quando eu cheguei em São Paulo não foi nada fácil, eu me preparei muito para não chorar nesse vídeo, mas né, possa ser que aconteça. Mas logo quando eu cheguei em São Paulo não foi nada fácil, tudo deu errado. Alguns lugares da casa que eu queria que ficasse de um determinado jeito não deu para ficar por conta da textura da parede. E aí se eu fosse consertar isso ia sair muito caro. E morar em São Paulo já é um custo de vida muito alto, então eu não podia simplesmente dizer, eu vou agora pintar tudo, fazer tudo, gastar todo o meu dinheiro, até porque eu não tinha uma vida estável aqui, eu não tinha ajuda, eu vim na cara e na coragem com o dinheiro que eu tinha. E querendo ou não, apesar de eu ter uma ajuda, né, da minha mãe, do meu pai, mas eu precisava me sustentar, eu precisava seguir, então eu precisava economizar o máximo possível. Apesar de eu ter metido os pés pela mão lá no começo, mas não era uma opção reformar essa casa inteira. Mas a casa ficou do jeitinho que eu queria, minha mãe ficou aqui, eu acho que 1 semana, ajeitou tudo, ficou tudo lindo, tudo maravilhoso. E graças a Deus, todas as coisas que deram ruins, que não foi só com a casa, foi com a energia que cortaram, foi com a internet, que eu tenho uma internet que não funciona tão bem assim. Então, muita coisa foi dando errado, mas eu fui tentando ressignificar essas coisas e esses problemas. Uma das coisas também que deu errado foi que eu vim com muita expectativa para algumas coisas no âmbito da fotografia.
mas o meu dinheiro estava acabando, estava saindo, e eu não via o dinheiro entrar, eu só via o dinheiro sair. E eu resolvi nesse vídeo falar assim, eu pensei, nossa, mas aí eu vou falar sobre tudo? E eu pensei, não, mas eu preciso falar sobre tudo. Tem muitas pessoas, assim como eu, que tem um sonho de vir para São Paulo, tem um sonho de mudar a vida aqui em São Paulo. E eu acho que se você tem um sonho de mudar a vida aqui em São Paulo, você também tem que saber das dificuldades que você pode passar, das coisas que podem dar errado, dos problemas que podem existir. Então eu resolvi que nesse vídeo eu ia falar um pouquinho sobre tudo, abertamente para vocês, que aconteceu. E em fevereiro desse ano eu estava certa que eu voltaria para Aracaju, que eu ia desistir de tudo, que nada estava dando certo. Só que aí um tio meu falou para mim, não, você não vai desistir, você tem algo aí que poucas pessoas que vão para São Paulo têm, que é o apoio da sua família e uma casa como a que você tem, a que você está morando. Então você não vai desistir, você vai sim conseguir, você vai sim lutar pelo que você quer e pelo que você foi buscar aí. Mas você precisa sair de casa, você precisa buscar, parar de ficar presa dentro das redes sociais. E foi assim que eu entendi que as redes sociais são sim essenciais, a gente precisa muito delas, mas que o cara a tapa, o olhar, o estar ali é muito mais importante do que a rede social. Então, uma coisa não anda sem a outra e vice-versa. As duas precisam estar em conjunto para sua vida andar, para sua carreira andar. E foi isso que eu fiz. E eu consegui um emprego. Hoje eu trabalho novamente de CLT, depois de 10 anos se sustentando sem CLT. Mas eu digo que é um trabalho que me acolheu, é uma empresa que me ensina muito. Eu basicamente estou fazendo um curso recebendo. Eu trabalho numa gráfica hoje, como social media da gráfica e de uma empresa de aluguel de bikes aqui de São Paulo. E nesse papel de social media da gráfica e dessa empresa de bike, eu tiro fotos e faço vídeos. Então eu crio todo o conteúdo deles. E querendo ou não, eu tô dentro da minha área, tanto da fotografia, quanto da filmagem, quanto da publicidade. Porque não sei se todo mundo sabe, mas eu sou formada em publicidade há 5 ou 6 anos, mais ou menos, não vou lembrar. Desde 2017. E é isso. Tô trabalhando novamente CLT. Hoje, especificamente, estou muito bem, graças a Deus. Tá tudo se encaminhando, tudo se ajeitando. E eu queria, com essa primeira parte do vídeo, dizer a vocês que não é vergonhoso dar um passo para trás, desde que você continue querendo dar passos para frente. Porque quando a gente dá passos para trás e cada vez mais a gente anda para trás, realmente, tem uma hora que não dá, né? Mas quando você dá um passo para trás para conseguir caminhar novamente para frente, não é vergonha, é sim necessário. E foi essa saída que eu achei assim que eu cheguei em São Paulo, para parar de ver o dinheiro saindo e ver o dinheiro entrando também. Então é isso, essa é a primeira parte que eu queria falar com vocês. E agora eu vou responder um pouquinho da caixinha de perguntas que me fizeram, tá? A primeira delas é, Carol, qual o seu maior aprendizado? E eu acho que o meu maior aprendizado aqui em São Paulo, tanto como pessoa quanto como profissional, é que nada dura para sempre. E que hoje eu não acredito no para sempre. Eu acho que as coisas, pessoas, momentos, vivências, tudo, trabalho, ele dura o tempo que é necessário para fazer sentido na sua vida, para transformar a sua vida de alguma forma, para te dar algum aprendizado, trazer alguma lição daquilo. Então você pode sim ter uma amizade de 30 anos e ela durar até você morrer, ok? Mas vai ter alguma coisa que vai mudar em algum momento. Então, aquele sentimento que você tinha lá atrás sobre determinada amizade não é o mesmo. Aquela amizade que você tinha provavelmente se desfez. Você estar produtiva não vai ser sempre. Você ter o seu trabalho exatamente como você queria não vai ser sempre. Uma hora você pode mudar de nicho porque você se apaixonou por outro nicho. Então, as coisas vão durar o tempo que elas precisam durar para se tornar inesquecíveis, para ser marcante na sua vida, para te trazer algum aprendizado. E como eu falei, isso não é só na vida pessoal, é na vida profissional também. Desde que eu vim para São Paulo, eu perdi algumas amizades, eu conquistei outras. Eu perdi algumas oportunidades, eu conquistei outras. Eu deixei de lado alguns sonhos, eu realizei outros.
Então eu acho que a vida, ela faz você se adaptar. Infelizmente, ou felizmente, né? A vida é isso. Você vai ter que ficar se adaptando, você vai ter que tomar um novo rumo, tomar uma nova direção, você vai ter que entender que nada dura para sempre mesmo, sabe? As coisas vão durar o tempo que precisar durar, do jeito que precisarem passar pela sua vida, tá certo? Então eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive. Do que eu sinto mais falta. Querem me fazer chorar mesmo, né? Mas, ai Deus. Chega. Minha família. É a coisa que eu mais sinto falta. Obrigada. A gente era muito unido, muito junto, muito... a gente tava muito junto, sabe? Sempre. Todo domingo tinha um almoço... Ai, ardeu agora os olhos. Todo domingo tinha um almoço na casa da minha mãe, então... logo quando eu cheguei foi muito difícil os domingos. Eu chorei, gente. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Todo domingo tinha um almoço, né, na casa da minha mãe. E a gente tava sempre muito junto. Toda sexta eu tava na casa da minha avó. Então, eu sempre via meus primos, eu sempre via meus irmãos, eu sempre via minha mãe, eu sempre via meu pai. Então eu acho que essa é uma das coisas que eu mais sinto falta, tá perto o tempo todo da minha família. Inclusive, semana passada foi meu aniversário. Parabéns pra mim, obrigada. Apesar de eu estar muito feliz no dia do meu aniversário, porque quem me conhece de pertinho sabe que eu sou a louca do aniversário, eu fico alucinada mesmo com o aniversário, eu amo fazer aniversário, eu amo o aniversário das pessoas que eu gosto, então apesar de eu estar muito feliz, né, também era o aniversário da minha avó, e não poder estar perto dela, eu acho que mexeu muito comigo. Eu fiquei achando que eu ia perder momentos, eu comecei a ter crise de ansiedade, porque quem é ansiosa tá aqui na frente de vocês. E eu fiquei bem mal essa semana que passou, mas eu acho que faz parte, sabe? O famoso ditado, às vezes a gente tem que perder uma coisa para conquistar outra, às vezes a gente tem que abrir mão de algo para conquistar algo muito maior. E eu sei que todos eles, apesar da distância, estão muito felizes com tudo que eu venho realizando durante esse ano de 2023 na minha vida. Mas é isso. A coisa que eu mais sinto falta é de estar perto deles. E eu também sinto um pouquinho de falta de estar em Aracaju, de ser uma cidade pequena, de ser tudo muito perto, sabe, de não estar toda hora escutando o barulho do trânsito. Eu tenho uma certa saudade disso, mas eu acho que a minha família é o que mais me faz falta. Tá perto deles é o que mais me faz falta. Outra pergunta que me fizeram é o que você mais sentiu de diferença no mercado? Eu acho, na verdade eu tenho certeza que a desconfiança das pessoas. Lá em Aracaju, todo mundo confiava muito mais fácil do que aqui. Então, se eu ligava para uma pessoa, se eu mandava mensagem para uma pessoa, se eu falava com ela pelo Instagram, pedindo para fazer um portfólio com ela, eu tinha uma resposta muito mais positiva, muito mais rápida, muito mais fácil, vamos botar assim. Eu comecei a perceber que pode ser porque o meu DDD, ele é 7,9 ainda. Inclusive, eu tenho que mudar. E a Thalita, se ela assistir esse vídeo, ela vai brigar comigo de novo, mas... eu acho que um pouco dessa desconfiança, sabe? De vida, de conversar com as pessoas e desconfiar delas, assim. Eu acho que isso foi o que eu mais senti de diferente no mercado. A abertura mesmo das pessoas para fazer portfólio. Eu acho que elas ficam muito... Por que você quer fazer um ensaio comigo? De graça, sem pagar, sem nada, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais senti de diferente no mercado. E outra coisa que eu senti diferente é que aqui tem muito mais oportunidade. Mas trabalhando na gráfica, eu percebi que tem sim muitas oportunidades, mas que também tem uma escassez gigantesca de profissionais qualificados aqui em São Paulo. Tem muita gente querendo emprego a todo custo,
Tem muita gente qualificada aqui, sim, mas também tem muita gente que vem com sonhos, com metas, não busca, não quer aprender, não faz curso e quer que as coisas caiam do céu. Tem muita gente aqui em São Paulo querendo emprego, querendo oportunidade, mas esquece de se qualificar, esquece de fazer curso, esquece de ser proativo na hora do trabalho, esquece de estar junto mesmo quando precisa. Se você tem um trabalho, você tem que fazer por merecer, seja ele a fotografia, seja ele a gráfica, seja ele a contabilidade, seja ele a advocacia, seja ele ou seja você médico. Tudo você tem que fazer por merecer, você tem que estar lá por inteiro, você tem que fazer o seu trabalho bem feito. Essa é boa, essa pergunta é boa. O que você faria de diferente se você fosse mudar hoje? E eu acho que se eu fosse me mudar hoje, amanhã, próximo mês, eu daria uma aquecida no mercado. Eu sinto que eu vim muito na esperança de Deus e na cara a tapa, sabe? E faltou um pouquinho de programação antes. De fazer impulsionamentos, de comprar viagens e vir para cá e começar a estruturar o mercado, começar a divulgar esse mercado, de pegar trabalhos aqui, de vir em 1, 2, 3 vezes no ano para criar esse mercado. Então eu senti muito isso logo quando eu cheguei, porque se eu tivesse feito isso antes, provavelmente muitas das dificuldades que eu passei aqui eu não teria passado. E a segunda coisa que eu faria diferente é muito mais pessoal do que profissional, que eu não gastaria tanto dinheiro logo quando eu cheguei. Eu seguraria um pouco as pontas, porque eu acho que eu cheguei aqui muito na fantasia de nossa, eu moro em São Paulo, eu posso gastar tudo. Então eu acho que eu também mudaria isso se eu estivesse me mudando hoje aqui para São Paulo. E aí, a última pergunta não tem muito a ver com São Paulo e tal, mas tem a ver com uma das maiores realizações da minha vida, um dos maiores sonhos que eu realizei na vida, profissional e pessoal também, que é o Jornada Retratos. Me perguntaram o que é o Jornada Retrato para você. E antes de eu falar do Jornada Retratos, de falar o que ele é para mim, eu queria explicar essa coisa do Instagram, né? Eu tinha um Instagram, que era o Carol Valesco Fotografias, e eu tive um negócio dentro de mim que eu fiquei absurdamente ansiosa, eu não conseguia olhar mais pro Instagram, eu não conseguia ver sentido mais naquele Instagram. Em dezembro do ano passado isso aconteceu, de 2022. E muito disso aconteceu porque quando eu fui para Aracaju em dezembro, eu redescobri a Carol fotógrafa que começou na fotografia, a pessoa que era apaixonada por certas coisas. E essas coisas eram o direcionamento espontâneo, o sorriso, o movimento, a foto meio borradinha também. Então, eu redescobri a minha essência. A essência da menina que começou lá na fotografia. E aí, algumas fotos, que são as minhas fotos mais fodas, que todo mundo ama, as fotos do pôr do sol e de alguns ensaios que, inclusive, tem aqui no canal, não faziam mais sentido pra mim. Então, eu olhava para aquele Instagram e ele não fazia sentido pra mim. Então, não, eu não comecei um Instagram do zero porque deu algo errado, porque alguém fez alguma coisa, porque não estava tendo views ou coisa do tipo. Ele só não fazia sentido para mim e não fazia sentido eu apagar todas as publicações e reestruturar ele como Carol por trás da foto. Porque eu não queria, não fazia sentido e eu queria começar o Carol por trás da foto do zero. E eu queria que o Carol por trás da foto ele tivesse um novo significado, que é justamente o Carol por trás da foto. O Carol pessoa, o Carol que ama funk, o Carol que ama escutar os louvores. O Carol é ótimo, né? A Carol que ama escutar os louvores. A Carol que brinca, que rebola a raba. A Carol que grita, a Carol que chora. A Carol que vai ter reflexões 6 horas da manhã. Loucura isso, eu nem achava que eu ia voltar a acordar 6 horas da manhã. Mas eu não só voltei, como eu estou tendo reflexões 6 horas da manhã e conversando com vocês. A Carol que mostra o look. Então, eu queria que o Carol por trás da foto fosse realmente eu, por trás das minhas fotos, por trás das câmeras.
Assim como eu também queria que o Carol por trás da foto fosse a fotógrafa que vai ensinar outros fotógrafos, que vai mostrar a sua vivência, os seus erros, como conseguir novamente sair do CLT, porque eu vou conseguir, com fé em Deus e a minha força de vontade. Então, eu queria mostrar tudo isso para vocês. Eu queria mostrar as dificuldades que foram chegar aqui, que não foi fácil, que não foi tão simples quanto todo mundo acha que é só pegar uma blogueira e vai fazer sucesso. Não funciona assim. E eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, do porquê pegar a blogueira, enfim, não vai te dar o boom que você espera que vai dar. E realmente não foi isso que aconteceu. Inclusive, eu tenho parceria com 3 blogueiras daqui de São Paulo na área de famílias. Eu pego sim trabalhos por conta delas, mas a maioria dos trabalhos que eu peguei não vieram delas. Então, não dá esse boom todo que todo mundo espera, mas eu amo trabalhar com elas porque eu já acompanhava elas de Aracaju, então isso também é uma realização de um sonho. Então foi por isso que o Carol Valesca Fotografias morreu. Então, se você não me segue, vai lá, segue Carol por trás da foto, que eu posto tudo por lá. Ou tô voltando a postar. E em fevereiro, quando eu tive a minha maior crise de ansiedade, enfim, eu conversando com as meninas, com a Thalita e com a Tainá, eu explanei para elas um dos meus maiores sonhos de vida, que se tornou mais forte ainda com a viagem que eu fiz em 2022 com outros fotógrafos para Campos. Esse sonho se tornou ainda mais forte dentro do meu coração. E daí eu explanei, né, essa ideia para as meninas, que era de uma imersão fotográfica para outros fotógrafos. E elas toparam de primeira, então é um projeto meu, da Thay e da Thali, que a gente deu vida, e a primeira edição, né, aconteceu no dia 26, 27, 28, se eu não estou enganada, agora de agosto. E o Jornada Retratos, ele é a realização de um sonho. Ele é a certeza de que eu posso, que eu consigo. Ele é a certeza de que tem pessoas incríveis nesse mundo que querem muito meu bem e que acreditam na minha luz e na luz da minha vida, de transformar a vida de outras pessoas, de ajudar outras pessoas. Então, o Jornada Retratos é muito mais do que o ensino da Carol fotógrafa para outros fotógrafos, mas é uma experiência única de vida. E se vocês tiverem oportunidades, eu vou deixar aqui o Instagram do Jornada Retratos, né, para vocês irem lá seguir. E por que eu falei do Instagram antes de falar do Jornadas? Porque o Instagram Carol Valesca Fotografias, ele se tornou o Jornada Retratos. Então vou deixar aqui novamente o @ para vocês irem lá e seguir o Jornada Retratos. E quem quiser participar, próximo ano a gente vai ter a 2ª edição, com algumas mudanças, algumas melhorias, algumas transformações em alguns processos dentro do Jornadas. Mas o primeiro Jornada Retratos já foi, assim, surreal, inesquecível. E eu vou terminar esse vídeo com um pouquinho de tudo que eu vivi aqui em São Paulo, de todas as experiências, de todas as pessoas que eu conheci aqui em São Paulo e que hoje fazem parte e mudaram de alguma forma a minha vida. Então eu vou finalizar esse vídeo, né, com um pouquinho de tudo que eu vivi, aprendi e realizei aqui, principalmente o Jornada Retratos e o Café com Foto, que é um encontro que a gente faz com outros fotógrafos. O Café com Foto é de forma gratuita e ele acontece assim esporadicamente, não tem datas fixas, e a gente anuncia no Jornada Retratos e nos nossos Instagrams. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, o Instagram das meninas também para vocês seguirem, da Thay e da Thali, e da Eventual Studio, que é a parceira do Café com Foto. E o Jornada Retratos, vocês conseguem saber tudo em primeira mão lá dentro do Instagram, Jornada Retratos, então vocês vão lá ver. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho dessa vivência que eu tive aqui em São Paulo. Vou colocar umas fotos da minha casa aqui passando também para vocês verem que ela também faz parte da realização de um sonho. Morar sozinha, ter a minha casinha exatamente como eu sempre sonhei, e minha mãe me ajudou nisso tudo. E eu sou muito grata tanto a ela, quanto a meu pai, quanto a meu tio, que fez com que eu não desistisse. Muito obrigada a vocês, vocês são tudo na minha vida. E é isso, vou finalizar o vídeo por aqui, vou deixar passando um pouquinho de algumas experiências que eu tive ao longo desse ano que passou.
E eu espero muito que vocês tenham gostado e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Um cheiro! O rolê nunca acaba. Não tem ônibus, mas tem foto. Não tem ônibus, mas tem foto. Oi! Oi! Fotos. Modelos, fotos. Bora!